Alô a todos. Hoje eu queria te convidar para, neste começo de ano, se juntar a mim e a várias outras pessoas que acreditam na liberdade na nossa Academia Folha Política, aproveitando a promoção de começo de ano que eu estou lançando agora e que vai ser por tempo muito limitado. Com apenas R$ 336 por ano, pagando uma anuidade, portanto, de R$ 336, você tem acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política. Há várias aulas, vídeos, análises e especialmente ao curso de Logopolítica, que é o curso que eu dou todas as quartas-feiras na academia. O curso é um curso que visa a entender a nossa vida, os desafios da nossa vida através da política, mas com os olhos voltados para cima, com os olhos voltados para o ideal. Entender como é a horrível estrutura de poder que hoje domina o Brasil, cada vez mais domina o mundo, mas entender que não precisa ser assim, que não vai ser sempre assim, se nós conseguirmos olhar para cima e entender como o Brasil poderia ser, como o mundo poderia ser. Para isso é preciso estudar filosofia, história, entender como é que o mundo e o Brasil chegaram ao ponto em que chegaram, mas também para a gente poder recuperar o caminho perdido. O Brasil se perdeu aí à beira da estrada, mas o ideal do Brasil a gente pode recuperá-lo e a partir daí recuperar o Brasil real também. Então essa é a proposta no curso de Logopolítica, na Academia Folha Política. É uma aventura intelectual, uma aventura de conhecimento, uma aventura de construção conjunta, a qual, portanto, eu convido você a se incorporar aproveitando essa promoção, especialmente por poucos dias, agora para começar o ano. R$ 336 a anuidade, você entra para esse projeto, tá bom? Então, se quiser conhecê-lo, se quiser conhecer essa aventura, eu sugiro então que clique aqui nos links para passar a fazer parte da Academia Folha Política. Um abraço. Então, às vezes você tem que prestar atenção, e o interessante é o que as pessoas às vezes não estão dizendo, mas é sempre um pouco um mapa de, olha, onde é que está o globalismo, para onde está indo, e quem está, de certa forma, conseguindo ainda desafiar o globalismo. E eu acho que disparado o mais interessante que eu vi até agora foi o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que foi fisicamente, presencialmente, a Davos e fez acho que o discurso principal, o discurso de abertura do fórum, né? E vale a pena, ele falou diretamente em inglês, depois respondeu algumas perguntas em ucraniano, mas ele falou logo em inglês, né? E ele fala, ele está vindo de um outro mundo, né? O Zelensky, ele está vindo do mundo real, do mundo onde se você não lutar com armas na mão, você perde a sua liberdade, onde o problema é a agressão contra o seu ser, a sua identidade, a sua liberdade, e não a coleção de problemas fantásticos, problemas inventados, que são o principal cardápio do Fórum de Davos, né? Crise climática, problema de gênero, né? Pandemias, né? E por aí vai, né? Não, a crise realmente que enfrenta a humanidade é um bando de gente querendo escravizar os outros, né? E parte desse bando de gente é Putin, a Rússia de Putin, e Zelensky está ali na zona de combate contra isso, na linha de frente contra isso, né? Então, ele vem diretamente, né, na prática do campo de batalha verdadeira, né, nesse campo aí onde, no fundo, está sendo travada uma batalha contra a liberdade, né? Em Davos também está sendo travada, aliás, outra batalha contra a liberdade, através de todas essas desculpas do Great Reset, que querem levar o mundo a uma sociedade de controle, uma sociedade totalitária. Então, você tem Rússia, Putin, aliado da China, querendo influenciar o mundo a se tornar mais parecido com a própria Rússia, com a China, conseguindo em grande parte isso.
E numa outra frente você tem pessoas influentes de outras maneiras querendo transformar o mundo em algo também mais totalitário, onde as pessoas não possam falar o que pensam, onde as pessoas não possam ser o que pensam, onde as pessoas não possam ter o que querem. Há um parentesco, portanto. Então, o Zelensky sai de uma batalha para falar em outra, né? Com a esperança de convencer algumas dessas pessoas que estão querendo acabar com a liberdade pela via do clima, pela via do Great Reset, a ajudarem a Ucrânia a combater aqueles que querem terminar com a liberdade pela via das armas, que no caso é o Putin, e outras vias, né? Então, pelo menos abertamente ele é bem recebido, é recebido com muito interesse, né? Mas a gente vai ver isso, a mensagem que ele traz a Davos é a mensagem que, no fundo, é o contrário daquilo que prevalece no Fórum Econômico Mundial. Ele traz a mensagem de uma nação que está se defendendo para continuar sendo uma nação. Ele traz a mensagem de alguém que quer continuar sendo livre, né, diante de uma plateia ali do Fórum Econômico Mundial e de mais que uma plateia, de uma rede de poder e que era um mundo com menos nação, com menos liberdade. Então ele está falando, claro, de certa forma adequa a sua linguagem a quem está ali, mas é uma linguagem diferente. Ele está falando inglês, fala bem inglês, mas as palavras são reconhecíveis, no entanto, os sentimentos a partir dos quais ele fala são de sentimentos muito diferentes daqueles que governam essa galera do Great Reset que está ali, né? Vou comentar algumas coisas específicas aqui do discurso. Tá? Na ordem que ele falou, não necessariamente uma ordem lógica, tá? De acordo com o que a gente está comentando aqui. Então, ele diz o seguinte, que o Putin ele incorpora a própria guerra, tá? Que o Putin é uma figura que quer a guerra, uma figura que está há tempos criando guerra no mundo, especificamente contra a Ucrânia, mas não apenas, como parte do seu projeto de expandir o seu poder, né? E ele disse que o Putin não vai mudar, né? Ele diz assim, vocês estão achando que Putin pode ser negociado para cá e para lá? Não, ele é isso, né? É isso que ele quer, e só vai haver uma solução quando ele não estiver mais no poder. É o que ele diz, um pouco com outras palavras, né? Ele diz, olha, faz mais de 10 anos que a Rússia está intervindo não só na Ucrânia, onde ela intervém militarmente desde 2014, quando tomou a Crimeia e desestabilizou o leste da Ucrânia, mas também a Rússia tem intervindo na África, no Oriente Médio, especificamente na Síria, né? E ele não fala da América Latina, mas eu acho que poderia certamente acrescentar nessa expansão mundial do projeto de influência russa do Putin. A gente vê essa presença crescendo barbaramente, não só nos últimos 10 anos, um pouquinho mais, mas esses 10 anos se concentrou muito mais na Venezuela, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Suriname, no Chile, no Brasil, né? Países centro-americanos também, não estou falando da América do Sul, mais especificamente, né? A Rússia tem uma presença incrivelmente profunda nesses países. A Rússia, bom, é o principal sustentáculo, mais do que a China, da sobrevivência do governo Maduro. Bom, Cuba, né? A Rússia retomou a sua antiga aliança da União Soviética com Cuba, mas a Rússia de Putin favoreceu e trabalhou pela eleição do pró-narcotráfico, presidente pró-narcotráfico da Colômbia, Gustavo Petro. A Rússia se aproximou muito da Bolívia, de Evo Morales, estava construindo instalações nucleares na Bolívia de Evo Morales.
para fins pacíficos, né? Tá certo. Estava construindo um grande campo de pouso na região do narcotráfico, na Bolívia, um grande aeroporto, né? Uma região que não tem ninguém, né? Onde só tem droga. A Rússia estava lá construindo um aeroporto capaz de receber e do qual se podem decolar os maiores aviões do mundo, aviões de carga, né? Então, né, Bolívia, de Evo Morales, e assim por diante, né? Essa é a presença da Rússia na América Latina. Bom, isso eu estou falando. Mas o Zelensky aponta para isso de uma maneira muito importante ao falar, né, da Síria e da África, regiões onde as pessoas não pensam tanto em ver a influência russa. Tá? Estão vendo aí no Níger, né, onde mercenários russos. O mercenário russo está sempre de uma maneira ligada ao regime Putin, tá? Eles não atuam independentemente. E o próprio governo russo apoiaram um golpe de Estado, né, para criar uma nova república islâmica ali no centro da África. Vários países do centro da África estão passando para essa órbita de influência russa. E sem nenhuma liberdade, obviamente. Países que, né, como todos os países africanos, estão sempre lutando entre democracia e totalitarismo, estão sendo puxados para o lado do totalitarismo na versão russa com esse componente islâmico. Só que as pessoas começam a esquecer de novo, viram isso acontecendo, agora já estão esquecendo de novo. Então, ele coloca esse projeto do Putin na frente das pessoas. Né, assim, vamos, o que a gente, o que a comunidade democrática internacional deve fazer diante do Putin, diante dessa guerra? Esperar um pouco, ver se a gente resolve mais adiante, né? E ele disse não. Zelensky diz não. Precisamos acabar com o Putin agora, e acabar com a estratégia do Putin agora, quando existe essa mobilização para o combate à guerra da Ucrânia, onde o mundo todo está mobilizado para ajudar a Ucrânia a se defender do Putin. O mundo todo não, né? Mas sobra do mundo livre. Isso me pareceu muito, muito direto o que ele falou. Varrer para baixo do tapete não adianta, vamos parar de varrer o Putin para baixo do tapete, ele está aí, né? Então vamos aproveitar agora, onde existe uma clara situação de agressão, uma clara situação de invasão, uma clara situação de imperialismo, vamos aproveitar agora para não simplesmente deter as tropas do Putin no ponto em que eles já conseguiram invadir a Ucrânia, mas para acabar com o Putin, não como pessoa, não sei se ele quer matar o sujeito, mas acabar com a estratégia do Putin, acabar com o putinismo, acabar com essa forma de exercer o poder e de expandir o poder. E nisso, a gente precisa, acho que, cada vez mais estudar, no Brasil, como é o sistema de poder na Rússia, porque o nosso está ficando muito parecido. O nosso sistema de poder do corruptariado, a ditadura do corruptariado, eu acho que ela se parece mais, ela se modela mais na Rússia de Putin do que exatamente na China do Partido Comunista Chinês, que é tudo muito ajeitadinho, né? O Brasil é mais bagunçado, assim como a Rússia também. A Rússia é um paradigma mais próximo, onde você tem uma falsa democracia, cada 4 anos ou 6 anos tem eleição presidencial na Rússia, né? Você tem partidos políticos, você tem imprensa, então é diferente nominalmente da China. Então, é mais parecido com o Brasil, onde você tem também eleições, você tem partidos políticos, você tem, teoricamente, uma divisão de poder, mas onde, na prática, o poder está todo concentrado numa determinada figura, que é o Putin, e no grupo em torno dessa figura, né? A diferença aqui no Brasil, acho que o Lula não é o Putin brasileiro, não existe um Putin brasileiro, existe aquele grupo politburo brasileiro que está ali gravitando no centro do poder, mas você tem, então, na prática, um grupo muito pequeno de pessoas, 10, 20, 30, que governam o país, tanto na Rússia quanto no Brasil, mas com uma fachada, olha, tem eleição, tem parlamento, tem judiciário, né? Só que na Rússia não existe independência nenhuma, nem do judiciário, nem do legislativo, né? No Brasil, os 3 poderes também estão juntos no mesmo processo, como a gente sabe, não existe
independência entre eles, né? No Brasil também a diferença é que não existe esse primado que tem na Rússia. Na Rússia só tem o executivo, só tem o Putin, que não é executivo, porque só faz sentido falar de poder executivo quando você tem 3 poderes. Quando o poder é todos, você não tem o poder executivo, você tem aquele poder central. No Brasil, não existe essa centralidade, né, do que seria então o executivo, nem mesmo do Supremo, nem mesmo do Legislativo. Existe o triângulo em que a bola está sempre rodando entre eles. Mas o fato de que as instituições são de fachada nos coloca muito próximos. E a corrupção, né, que é o sistema de poder permanente na Rússia e no Brasil. Na Rússia parece que qualquer transação econômica a partir do equivalente a 20 milhões de dólares, isso antes da guerra na Ucrânia. Agora, não sei se o período de guerra seja um pouco diferente, mas assim que era na Rússia. Na Rússia de Putin. Qualquer transação nessa faixa de 20 milhões de dólares para cima passa pela mesa do Putin. Então, qualquer empresa que vai ser aberta, que vai ser fechada, qualquer acordo de uma empresa que vai dar um empréstimo para outra, um banco que vai dar um empréstimo para uma empresa que está falindo, ou alguém que quer vender suas propriedades na Rússia para ir para o exterior, isso tem que passar pela mesa do Putin. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui